Quando eu entrei na minha conta do Santander, eu me deparei com dois problemas. O primeiro é que eu estava quase no vermelho. E o segundo é que o dashboard do Santander parecia ter parado no tempo. Então, eu decidi resolver o problema mais fácil. Eu fiz o redesign do aplicativo do Santander, ali do dashboard, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Então, vamos lá. Fala galera, meu nome é André Saad e seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar a fazer o redesign aqui do Santander, eu gosto sempre de falar que o intuito do nosso vídeo é extremamente educativo. Meu intuito é nunca criticar o design que a gente está vendo. Até porque eu não fiz parte de todas as decisões ali e não estava envolvido no projeto. Então, você criticar uma coisa que você não sabe, não fica muito legal. Mas a verdade é que um projeto sempre tem espaço para melhoria. E é isso que a gente vai fazer hoje. Dar uma atualizada aí no design do Santander. Beleza? Então, vamos direto aqui para a tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise da interface já existente. Eu tirei uma foto da tela e simplesmente joguei aqui no Figma, sem nenhum mistério. E agora eu vou aqui pegar o Pencil para a gente começar a pontuar algumas coisas na tela. A primeira coisa que eu vejo, né, é essa aqui, ó, a nossa barra de navegação. Ela está aqui numa posição estratégica, né, que é fácil do usuário conseguir observar que ela está aqui na esquerda. Porém, ela está muito comprimida e tem muita informação dentro dela. E aí, quando eu falo muita informação, é porque a gente tem aqui, ó, o nome e a gente também tem um ícone. E esse espaçamento aqui entre um e outro é muito curto. E aí o que acontece é que as informações junto com o ícone acabam embaralhando. Então você acaba não sabendo o que é o de cima e o que é o de baixo. Então, na minha opinião, a gente poderia talvez esconder aqui o label que a gente fala, que é todas essas frasezinhas, e mostrar ele de uma forma diferente. Pode ser talvez quando eu passasse o mouse em cima, aparecesse um componente chamado tooltip, que é aquele que é como se fosse um retângulo, assim, com a palavra escrito dentro. Então, se eu passasse o mouse em cima aqui do Pix, iria aparecer essa tooltip escrito Pix e transferências. Então, é uma forma de você deixar a interface um pouco mais limpa e também deixar ela informativa da mesma forma com que está aqui. Então eu acho que dessa forma a gente já poderia talvez resolver ali a barra de navegação. E a segunda coisa seria resolver um pouco as cores dentro do aplicativo. A gente tem aqui essa barra de navegação e também essa parte que eu acho que é designada a algum tipo de propaganda ou nova funcionalidade. E eu entendo que o vermelho é a cor do Santander, não tem problema nisso. Porém, na minha psicologia e no meu entendimento, quando a gente está falando de banco, a gente está falando de dinheiro. E quando a gente bota tudo muito vermelho, pô, quando você tá no vermelho não é muito legal, né? Então eu não acho que a gente não tenha que usar o vermelho, porque é a cor do Santander, mas a gente pode usar também de uma forma um pouco mais sutil. Então eu tiraria esse peso inteiro do vermelho e botaria algo mais sutil, que pode ser um branco, pode ser um cinza, e tentar usar o vermelho em pontos mais estratégicos, como talvez botões, alguns ícones, ou alguns estados ali diferentes e comportamentos de componente. Uma outra coisa que me incomoda um pouco é a disposição desses cards dentro do dashboard. Eu acho tudo muito simétrico assim. Você tem esse retângulo aqui, tudo muito perfeitinho. O mesmo retângulo com o mesmo tamanho aqui, com o mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho aqui. Fica tudo simétrico demais. E é legal para os olhos que você guie e dê mais importância para cada coisa. Então, talvez a conta corrente seja algo mais importante para o usuário. Então, você pode fazer um card maior e de repente fazer 3 cards embaixo. Você pode brincar um pouco com o tamanho para dar mais assimetria e ficar algo um pouco mais interessante visualmente. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Digamos que a gente tem aqui o nosso design, ao invés de usar o nosso quadrado, né, nossos retângulos ali certinhos, talvez um pode ser maiorzão, a gente pode estruturar de uma forma diferente e ter 3 mais embaixo, 3 quadrados aqui assim. Que aí ele começa a ficar um pouco diferente, entendeu? Não fica tudo muito previsível. Logo em seguida, o que eu acho que a gente pode aproveitar de uma forma melhor é essa área aqui, que é a área da propaganda, que é a área de novas coisas que vão entrar no aplicativo, né, com novas funcionalidades. Eu acho que ela está muito deslocada na direita e chamando muita atenção. Se eu der um zoom menos, a primeira coisa que você consegue ver, claro, que é a barra de topo, que ela é muito predominante, e logo em seguida, o seu olho cai direto para a parte de propaganda. Parece que o layout está indo um pouco para a direita, assim, entendeu? Que na verdade teria que ser ao contrário, ele teria que mover o olho do usuário para o lado esquerdo, que é onde está a navegação do aplicativo. Então eu aproveitaria isso de uma forma diferente, que eu posso fazer até aqui no nosso sketch, aqui, né, no nosso rabicho, dependendo do que for, né, o quão importante for essa informação que está ali dentro, a gente pode fazer até duas, assim. Digamos que isso aqui seja a propaganda e aqui vai ser as informações da conta corrente. Daí você já consegue ter um pouco ali do card já mais integrado dentro do miolo ali da informação. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode
pode melhorar essa área aqui de favoritos. A área de favoritos normalmente é algo muito importante, né? Porque você pode customizar o dashboard da forma com que você quiser. Então você pode botar os favoritos talvez no topo, aqui assim, fazer uma barra grande com os seus favoritos. Talvez pode ter umas bolinhas assim para cada opção que você favoritar, ou até um card assim separado na parte aqui da direita, mostrando assim quais são os seus favoritos. Aqui parece que ele está muito escondido, fica difícil de você acessar, vai ser provavelmente uma das últimas coisas que você vai acabar vindo na interface. O que é para ser algo favorito como fácil de acesso, acaba não sendo, então essa função aí não está sendo cumprida. O nosso próximo item é um dos que eu mais gosto. Eu vou aqui até deletar, só para a gente conseguir ver melhor as coisas. E ele é o cartão de crédito. O cartão de crédito, visualmente, ele é muito legal, né? Ele tem um design, assim, bem bonito. Então, você pode aproveitar isso dentro do seu aplicativo. Você não precisa deixar ele pequenininho aqui. Você poderia fazer, um cartão grandão, botar um gráfico com os limites, o quanto você está gastando, quando que vence a fatura, se você quer ver todo o extrato dele. Dá para você fazer algo um pouco mais interessante, né? A gente pode botar aqui, dentro de um card, né, do cartão de crédito. Pô, a gente pode até dividir aqui no meio, botar aqui o design do próprio cartão de crédito. Talvez a gente poderia botar até os números certinho do cartão, né? O quanto você já gastou, por exemplo. E aqui a gente pode botar talvez a bandeira, se fosse um master aqui, aquelas duas bolinhas, tipo a logo do Santander e tudo mais, o final do seu cartão aqui. Então dá para fazer algo bem interessante, até um gráfico aqui embaixo, mostrando quanto você tem de limite, o quanto você já gastou, e um gráfico aqui assim, mostrando mais ou menos até quanto tá chegando na barrinha. Às vezes um indicador assim é mais fácil do que você ter que ficar fazendo conta ali com o número. Então dá pra gente deixar ele bem mais atualizado. Uma coisa que eu gosto muito dos bancos do Canadá, por exemplo, tem uma funcionalidade que se chama Insights. Basicamente mostra o quanto você já gastou no mês passado e o quanto você está gastando esse mês. Então, a partir daí você consegue ter um parâmetro. Se você está gastando menos, ele vai estar sempre no verde. Se você está gastando mais do que o mês passado, ou que você costuma gastar, ele começa a ficar no vermelho para te alertar. Então, isso eu acho que pode ser uma funcionalidade que a gente pode até adotar aqui dentro da conta corrente. A gente pode mostrar a conta corrente de uma forma mais interessante e adicionar essas informações também, beleza? Então agora que a gente já falou bastante aqui de como a gente poderia melhorar o aplicativo do Santander, a gente vai botar de fato a mão na massa, vamos fazer aquele design bem maneiro e você vai ver o resultado final daqui a pouco. Antes de eu passar para o resultado final, se você está curtindo o vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal, beleza? Agora, de acordo com o meu processo criativo, a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de passar para aquele design final ali, construindo todos os componentes, é buscar algumas referências, porque através dela a gente consegue ter um direcionamento visual e também consegue extrair algumas coisas das referências para botar para dentro do nosso design. Então eu consegui montar aqui algumas referências que eu achei interessantes de dashboard, né? Porque é o dashboard que a gente está fazendo, e vou ressaltar algumas coisas interessantes aqui. Nessa aqui na primeira eu vejo que a barra aqui de navegação, né? Ela é bem clean, né? Ela é bem minimalista. Tem uma única coisa que eu não gosto, é o tom de cinza aqui, pode ter algum problema com acessibilidade ali. E uma outra parte aqui bastante interessante é essa parte do cartão de crédito. Você vê que é um elemento bem predominante, tem um visual também bem legal. E se você olhar a interface como um todo, ela também não é simétrica. Você não consegue adivinhar o que vai vir logo em seguida. Então você tem aqui ela dividida em duas colunas. Você sabe que isso aqui são cartões. E daqui na parte da direita, ela é um pouco maior, ela é mais larga, assim. Você tem uma barra de navegação bem estreita. Você tem a parte do cartão de crédito que ocupa ali mais ou menos 1/3 da página. E essa aqui que ocupa o resto, porque engloba gráficos, elementos mais pesados. Então você precisa de espaço. Então isso que é bastante legal. E tem essas outras também, que tem os gráficos mais elaborados, né? Que é algo mais predominante desse design aqui, da necessidade desse dashboard. Não é muito interessante assim pra gente, porque a gente quer passar informações rápidas pro usuário. Assim que ele acessa a conta bancária dele, basicamente ele quer saber o saldo, ele quer saber provavelmente quanto ele tá gastando de cartão de crédito, e se ele tiver algum investimento, ele vai acessar lá. Então, na minha concepção, a ordem de grandeza é conta corrente, cartão de crédito e investimentos. Então, mais ou menos isso que eu vou me basear pro nosso exercício. E nessa outra aqui, a gente tem esses cards aqui, né? Como é que são os cartões de crédito. Olha que visual interessante que dá pra gente extrair daqui e fazer algo legal para o nosso design. E fora essa outra que tem esse banner grandão em cima, que serve como um anúncio de alguma propaganda ou de alguma nova funcionalidade. Fica bem ao centro e chamando bastante atenção. E agora vamos passar para o nosso design final. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um frame. Vou apertar a tecla F, vou vir aqui em Desktop, selecionei aqui o frame e a partir daí eu vou começar a construir a interface. Eu não vou construir pedaço por pedaço, até porque senão nosso vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou arrastando os componentes que eu já criei e vou explicando para você a decisão em cima de cada um. Eu vou começar pela barra de navegação lateral. Eu vou arrastá-la aqui para dentro do frame, minha nova barra de navegação. E aí, só
para ter uma referência, eu cortei ali uma partezinha da nossa foto da tela, só para, enfim, entender cada elemento. Eu mudei um pouco os ícones, né, para deixar eles um pouco mais atualizados. Esses ícones aqui estão meio finos demais e tal, então eu deixei ele um pouco mais grosso, até para ressaltar mais na interface. Aqui na interface anterior a gente tem esses nomes aqui, e na nova eu retirei isso para deixar a interface um pouco mais minimalista. Porém, como é que a gente vai fazer que o usuário saiba que esse ícone de carteira aqui representa uma conta corrente? A gente tem um elemento chamado tooltip, eu já expliquei para vocês. E aí, para a gente criar essa tooltip, super simples. Eu vou botar aqui, esse que está selecionado, eu botei pagamentos e recargas. Eu vou criar aqui um auto layout com Shift A, vou trocar o nome aqui para tooltip e eu vou botar uma cor escura aqui. Aí eu vou arrastar ela para dentro do frame, vou até botar uma bordinha aqui, e ela fica mais arredondada. E deixa eu ver o tamanho da fonte, tá aqui com 12, tá bom? Vou diminuir aqui para 4, talvez, para não ficar tão grande. E aí, quando o usuário passar o mouse em cima, pagamentos e recargas, beleza. Então a gente acaba deixando a interface um pouco mais limpa, sem perder toda a informação que a gente pode mostrar para o usuário. Deixa eu tirar essa tooltip aqui, porque a gente vai começar a adicionar os outros elementos. Eu vou para barra de topo. Agora eu vou arrastar a barra de topo aqui para dentro do nosso design e vou colar ela aqui em cima. Então, o que eu reparei é que todos os nossos cardzinhos aqui, exceto esse dos favoritos, tem a opção de ocultar. Às vezes você está no ambiente público e não quer mostrar aí as suas informações bancárias. Você tem 3 botões que fazem a mesma função. Então, o que eu resolvi fazer? A barra de topo ela é uma barra muito importante. Eu resolvi botar aqui um ocultar só. Então, ele apertou ali e vai ocultar todas as informações sigilosas. Aí, a gente tem aqui, ó, eu botei o Olá André, que no caso seria o meu nome, que fica mais fácil ali para o usuário conseguir identificar que é ele mesmo. Fica tipo algo mais convidativo, tipo assim, seja bem-vindo à sua conta. E aí a gente teria aqui a classificação do banco do cara. No caso minha aqui é Van Gogh, poderia ser, sei lá, o Selection, poderia ser o Universitário, vai depender da classificação do banco do cara. Aí agora, para eu conseguir me guiar um pouquinho dentro da interface, eu vou criar um grid para ficar mais homogêneo as coisas dentro do layout. Aí vamos lá. Eu vou criar o grid, vou botar aqui, ó, grid em colunas, com 12, né, que a gente está falando de um desktop. Eu vou botar as margens aqui com 114 e o gutter de 24. Aí fica um pouquinho mais espaçado. E agora eu vou adicionar o nosso primeiro elemento, que é o card de conta corrente. Então eu deixei ele bem aqui na cara, aqui eu não inventei muita coisa para ele. Eu quero que o usuário, assim que entrar na conta, dê de cara com a informação da conta corrente. Eu vou ajustar aqui no nosso grid e vou botar ele aqui, ó, com 32. Aí a gente já tem esse elemento aqui bem posicionado. O nosso próximo elemento ao lado da conta corrente são os favoritos. Eu lembro que eu falei que o favorito é algo super importante, então decidi botar os favoritos aqui. E aí, eu jogando aqui os favoritos para cá, deixa eu ajeitar ele aqui no grid certinho, eu representei bem graficamente, botei transferências, pagamentos, esses aqui eu acabei duplicando, só para, enfim, não me tomar muito tempo. Agora vamos para abaixo da conta corrente e favoritos. Nós vamos para o elemento do cartão de crédito. Lembra que eu falei que o cartão de crédito era algo muito importante, que o usuário sempre tenta, quando acessar, olhar o cartão de crédito? Então a gente tem que fazer um design mais interessante, algo que seja mais visual para ele e que ele consiga ver todas as informações sem ter que ir para a página de extrato, de detalhes, né? Então vamos lá, deixa eu ajeitar ele aqui no grid certinho, vou botar aqui com 32, né? Porque a gente está trabalhando com grid de 8 pontos e tudo mais, onde todos os elementos são múltiplos de 8. E antes de eu passar para o elemento ao lado do cartão de crédito, que vai entrar aqui embaixo, eu vou botar um elemento que eu falei que era bem legal, que alguns bancos do Canadá usam, que são os insights, né? Que são como se fossem os seus gastos. E eu vou inserir ele bem aqui embaixo. Então, arrastei ele aqui, botei ele aqui embaixo, botar ele mais ou menos com a mesma distância e vou aqui, ó, ajeitar ele certinho. Então, olha que legal. Tipo assim, ó, tem os seus gastos, você tem aqui um sinal de verde, então você já tá no positivo. Pô, parabéns, você tá gastando menos aí que o normal. Continue assim, seus gastos típicos e o quanto você está economizando. Agora vamos para as partes aqui ao lado do cartão de crédito. Então, vamos lá. Lembra que eu falei dos investimentos? Investimento é algo também super importante. E aí, para não ficar algo super simétrico, né, eu acabar fazendo um elemento que seja do mesmo tamanho que esse daqui, né, mais esticado, eu vou fazer 2 cards. Eu decidi quebrar essa linha aí de raciocínio simétrico. Aí, vamos lá, deixa eu tentar deixar ele aqui do tamanho do card. Ó. Agora, seguindo os investimentos, algo que eu falei que era muito importante eram os destaques, as coisas tipo como as propagandas. Então, eu deixei algo aqui bem simples. Eu não fiz nenhum design aqui para propaganda, fiz algo bem simples aqui, só para simbolizar aqui o componente. Agora, eu alinhei aqui no grid certinho e vou passar para o nosso próximo elemento que vai entrar aqui embaixo. Então, para esses, eu separei 2 elementos. Um é um elemento bônus, que a gente não comentou sobre isso, e o outro a gente já tinha entendido que ia entrar em algum cenário. O primeiro é o elemento bônus, que é o elemento de agências, que dependendo da região que você tiver, da localidade, pode mostrar as agências. E o segundo é a parte de produtos. Encaixar aqui no grid certinho agora. E aí, basicamente, a gente tem a nossa interface já pronta de se eu tirar o grid. A
A gente consegue entender aqui todo o cenário da nossa interface. Galera, eu tava dando uma olhada aqui na edição e ficou faltando falar uma coisinha para vocês. Vamos dar uma olhada no design final? E aí, curtiu o resultado? Deixa aqui nos comentários qual app ou website você gostaria que eu fizesse o redesign na próxima vez. E se você quiser aprender UI UX comigo, se liga no meu curso que o link tá aqui na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui